Oi, gente, Elas na Jogada na Área, mais um episódio onde a gente vai bater um papo falando de mulheres que se destacam na área do esporte e as artes marciais sempre nos atraem, hein, Cris? Pois é, mais uma vez, e hoje a nossa convidada super especial, que tem muita história e também é uma grande desbravadora, né, nessa questão. Exatamente, gente. Olha, vamos falar de uma das maiores, eu digo assim, aquela que iniciou, vamos dizer assim, do lado feminino, quando se trata do jiu-jitsu, a família Gracie. E a gente vai bater um papo falando não só sobre a trajetória, mas falando como ela está hoje, né? E o propósito dela aqui no nosso estado, aqui em Fortaleza, e eu tenho certeza que você vai gostar. E não é só para os amantes do jiu-jitsu, não, tá, Cris? É para todo mundo que gosta de muita história, claro, e também das lutas. Exatamente. Histórias que inspiram, gente. É isso que a gente precisa nessa vida, de inspiração. E quando vem uma mulher nos inspirar, a gente se sente representada também. Aperta o play, que nós já estamos no ar aqui no Elas na Jogada. Cris Neive Silveira. E aí, Cris? Eu tô emocionada, né? Sem perder muito papo, a gente já conversa, né, mas amiga? eu não posso deixar de falar que eu tô muito emocionada, Fale. né? Que é uma grande representante das lutas aqui do jiu-jitsu, a Kira Gracie, que tá aqui com a gente. Eu não faço jiu-jitsu, mas eu sou admiradora do esporte. Faço Muay Thai, mas assim, tô muito feliz. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, tá, Kira, que você está aqui na nossa cidade e é com um prazer muito grande que a gente te recebe, porque sabe da tua representatividade no esporte, no jiu-jitsu. Você que representa uma família, né, que é o berço ali do jiu-jitsu e você sendo com mulher, sendo representada, a gente fica muito feliz em tê-la aqui conosco, tá? Obrigada, tô animada aqui pro nosso bate-papo. Eu já vim a Fortaleza diversas vezes, assim, as crianças amam vir pra cá. Praias. É, muito bom. E agora vindo de uma forma, né, diferente, sem ser para curtir com a família, mas para poder passar adiante o meu conhecimento, né? Então, eu venho com a Moda Del Rio, a convite da Moda Del Rio, que eu sou embaixadora, né, com muito orgulho, e a gente vai fazer esse aulão de defesa pessoal feminina para as mulheres aqui em Fortaleza. É um evento aberto, gratuito, e onde a gente vai trabalhar as situações mais comuns de agressão contra a mulher. Então, as pessoas ficam assim, pô, Kira, mas será que eu sou capaz de aprender? Né? Pô, mas eu nunca fiz nenhuma arte marcial. O medo também, né? Ai, será que eu vou me machucar? Eu não posso me machucar. Então, assim, pode tirar isso da cabeça, porque todas as técnicas são muito simples, né? Toda a metodologia é organizada e desenhada para que todas as pessoas consigam se defender. E aí é assim, uma virada de chave, na verdade, porque a gente aprende a se defender para nem precisar se defender, só que o fato de você saber se defender das situações mais comuns já gera em você autoconfiança, já muda a sua postura, já muda a sua maneira de olhar para as pessoas e de falar assertivamente. Então, tudo isso já dá aquela linguagem não verbal, né? Que a pessoa olha e fala, vou pegar outra vítima aqui mais fácil. Então, tudo isso vai mudando a partir do momento que você vai se empoderando, né? Que você vai trazendo as ferramentas para dentro da sua vida para poder viver de uma forma que eu chamo de viver como uma campeã, né? Que é você viver dessa forma, com postura, sabendo o que você quer, tendo coragem para falar. E coragem para falar não em situações do cotidiano, que podem parecer bobas, mas é difícil para muitas mulheres, né? E coragem para você se posicionar caso você esteja percebendo que alguém está invadindo demais o seu espaço. Isso é bom, Kira, porque o esporte te proporciona muito isso, né? Não que você tenha entrado no jiu-jitsu para a questão da autodefesa, mas eu digo que são as consequências que o esporte deixa na nossa vida. É o legado que o esporte deixa, né? Eu queria que você falasse também, claro, é importante a gente falar sempre da autodefesa, mas como o esporte te transformou. Você vendo a família que já estava inserida, eu não sei se isso pode ter sido mais fácil ou não, por ser mulher, por quebrar barreiras, né? Você falou de campeã, você é multicampeã, então assim, o esporte ele transforma, mas ser inserido, acho que teve essa ajuda familiar e ser inserido e essa consequência que o esporte está trazendo na sua vida, como é que você pode falar sobre isso, né? Como o jiu-jitsu te transformou de uma forma? O esporte em geral, ele traz a disciplina, ele traz resiliência, que você vai ganhar, você vai perder, você vai ter que trabalhar lá no fundo do poço, achando que, caramba, agora o que eu faço? E aí dar a volta por cima, e tentar de novo, e ter comprometimento, porque ninguém consegue nada, né, no esporte, seja ele de alto rendimento, ou até por hobby mesmo, se você quer evoluir, sem disciplina, sem comprometimento, sem lidar com a situação de derrota.
né, de vitória também, para não deixar o ego subir a cabeça. Então é um equalizador, na verdade, para nossa vida fundamental uma escola. Porque o que a gente vive no esporte, a gente vai viver no nosso dia a dia. É adrenalina, você tá um dia que você não tá bem, mas você tem que ir, e aí você perdeu o emprego e tem que buscar outro, ou tá na sua empresa e não tá dando muito certo, você tem que, né, se virar para melhorar. Então, assim, são essas lições que você carrega que são fundamentais. Por isso que eu olho, assim, as crianças, né, os adolescentes, eles precisam canalizar essa energia para o esporte, porque quanto mais cedo você coloca isso na vida das pessoas, mais fácil é. Né? Então, eu tenho, assim, alunas que começaram a fazer esporte com 50, 60 anos. Que incrível. E aí, isso é muito legal, mas a maioria acaba, já passei da idade. Poxa, não é pra mim. Né? Então, assim, quanto antes você conseguir incentivar nos seus filhos, nas crianças, melhor, mas nunca é tarde para começar também. Acho que é importante ter isso em mente. Né? Ah, não, mas não é pra mim. Ah, mas poxa, se eu tivesse tal idade. Aí daqui a 5, 10 anos vai falar, pô, mas naquela época eu deveria ter começado, porque hoje eu já teria tantos anos de esporte. Então, assim, o esporte, ele é maravilhoso pra vida, pra nossa saúde. Né? Então, quando a gente fala de esporte, a gente fala de saúde. O esporte de alto rendimento nem sempre é tão saúde assim, que a gente exagera um pouquinho no nosso corpo. Agora, algumas lesões, né? A gente exagera muito, passa do limite que é necessário, né, para você conquistar o alto rendimento. Mas o esporte para o bem-estar, ele é muito benéfico para todos nós. E eu, então, venho da família Gracie, né, que inclusive esse ano, 2025, nós estamos completando 100 anos do ensino do jiu-jitsu pela família Gracie. Né? Nós estamos na 5ª geração e há 100 anos que nós vivemos isso, que os meus bisavós foram visionários e quando eles aprenderam jiu-jitsu, né, então meu bisavô aprende jiu-jitsu em Belém do Pará. Inclusive, meu bisavô morou aqui em Fortaleza há muitos anos. Nossa! Eu tenho várias pessoas da minha família que nasceram aqui. E ele era apaixonado, ele gostava muito do clima aqui. Então, assim, sempre que ele ia pro Rio, mas fugia pra cá pra poder ficar um tempo aqui. Então, a gente tem uma conexão muito grande, não só com Belém, mas com Fortaleza e Rio de Janeiro. E aí minha família vem, né, pro Rio, porque ele aprendeu jiu-jitsu em Belém. E ali... a família começou, os pais se separaram, eles tiveram que ir para o Rio de Janeiro e falou, como é que eu vou continuar? Porque o professor estava em Belém, né? E ele, como é que eu vou continuar? Só que ele tinha mais 5 irmãos. Ele falou, vou fazer com meus irmãos aqui em casa mesmo. Começaram a fazer na sala de casa. E é dali chamando os amigos. Oi, vem cá, vem aprender. Agora, você imagina isso, tô falando da década de 20, ele chamando os amigos em casa. E as pessoas falam assim, o que é Olha isso? A visão, né, gente? Jiu-jitsu, mas não tô entendendo. E ele, não, isso aqui é muito importante para sua autoconfiança. Então, olha, assim, a profundidade, ele já falava de anti-bullying, já falava de autoconfiança, já falava da autodefesa. Então, tudo isso, né, eles foram desenvolvendo ao longo de muitos e muitos anos, fazendo muitos filhos também. Meu bisavô teve 21 filhos. 21? 21. 21. Vontade de brincadeira. Imagina isso. Eu fico imaginando isso em festa de confraternização. Imagina. E aí dos 21, todos eles tiveram mais não sei quantos. Eu imagino. E aí mais não sei quantos. A gente tá na 5ª geração, todas essas gerações trabalhando com o jiu-jitsu, né? Às vezes não diretamente como atleta, mas sendo professores, empreendendo. Então, a gente foi muito para essa área. E aí dá muito orgulho, né? De ver, poxa, o quanto que o jiu-jitsu... através da família Gracie, ganhou o mundo, levou o nome do Brasil para o mundo inteiro. Onde você vai, hoje eu viajo todos os lugares dando aula de jiu-jitsu. E não só isso, é a transformação que ele causa nas pessoas. Então é maravilhoso a gente plantar essa sementezinha ali da autoconfiança, né, da autodefesa nas pessoas, isso em todos os lugares do mundo. Então essa história da minha família é maravilhosa, só que aí a gente vem para as mulheres. Então as mulheres, elas realmente viviam uma situação muito de sombra ali dentro da família, né? Então, as mulheres não eram nada incentivadas à prática do jiu-jitsu. Isso era algo que era para os homens e estava claro isso dentro de casa, né? E era um contexto histórico também, né? Também, da sociedade, exatamente. tudo. A sociedade como um todo, até... acho que a década de 70, as mulheres eram proibidas de praticar futebol, lutas, né? Nada que fosse contra a natureza feminina. E aí, com isso... as mulheres se afastaram muito e
eu me vi na década de 90 ali, né, ainda num ambiente muito machista, mas eu me vi, assim, inspirada pela minha mãe, que começou, né, iniciou no jiu-jitsu. E aí, nisso, eu falei, opa, Eu também vou posso. Porque tem uma mulher, você vê, né, a importância da referência. E aí a minha mãe, né, abriu esse cenário para mim, eu comecei, e aí eu gostava de competir, fui competindo, e quando eu vi aquela brincadeira de criança virou minha profissão, né, e foi maravilhoso, porque eu consegui quebrar paradigmas não só dentro da minha família. Então hoje a minha família ela já olha para a mulher de uma forma diferente, vendo que existe um futuro, que elas podem sim viver do jiu-jitsu. E nesse cenário, eu virei a primeira faixa preta da família. Enfim, então... Um orgulho, né? Foi muito legal, competir, assim hoje eu olho mesmo, pra né? trás e falo, poxa, que bom que eu segui. É. Né? Que bom que eu consegui seguir, mesmo diante de muitos desafios, porque em diversos momentos eu pensei em desistir. A gente não tá sempre, né, na crista Sim. da motivação, e às vezes eu falo, pô, será que isso aqui é mesmo pra mim? Porque os incentivos eram sempre, você não vai chegar a lugar nenhum, você é mulher na luta, você tá louca, o que você vai fazer? Ou então, pô, vai ganhar R$1, quem é que vai querer ter aula com uma mulher? Sabe, nunca um homem vai pagar pra ter uma aula com uma mulher. Então assim, eram sempre incentivos que ficavam na minha mente. E às vezes eu me questionava, será que eles estão certos? Será que é isso mesmo? Pô, será que eu devo parar? Nunca vai arrumar um namorado. Poxa, casar então, impossível. Homem não gosta de mulher que luta. Homem tem medo de mulher que luta, ele não gosta. E mulher que luta fica masculinizada. Né? Muda o perfil. Muda né? o perfil, Né? e bababá. E eu ficava aquilo assim, pensando na minha cabeça, será? E ela linda, gente, né? Sabe como é que pode, né? E assim, então, as pessoas vão botando as coisas na nossa cabeça e acaba que a gente desiste, às vezes, dos nossos sonhos por conta do que as pessoas estão falando e pessoas que normalmente nunca vão chegar a lugar nenhum, entendeu? Então, assim, ainda bem que eu não ouvi e eu botava de combustível. Quando eu tava desmotivado, eu falava, vou provar que eles estão errados, calma aí, né? Calma aí que eu vou seguir. E aí, enfim, dentro disso tudo, eu competi muitos anos e eu lembro que... Porque até hoje, né, no jiu-jitsu, as mulheres são muito deixadas de lado na própria competição. Então, a gente luta no horário que não é o horário principal. Na minha época, a gente não lutava no dia principal. A premiação é totalmente diferente. Então, tem várias questões aí dentro do jiu-jitsu de competição. E aí, quando eu estava inserida dentro disso, eu lutava já daquela época. Eu falava, não, eu quero lutar no dia principal, calma aí... E aí a gente reunia as mulheres para poder buscar algo diferente, assim, dentro desse meio. E aí eu tenho várias lembranças que eu pensava assim, poxa, se eu fosse um homem, Gracie... Eu já estava, né? Eu teria muito mais coisas. E eu fui crescendo com isso. Assim. Mas se eu fosse homem, Gracie, eu conseguiria abrir mais portas. Se eu fosse homem, Gracie... E aí, olhando para trás hoje, eu falo, ainda bem que eu sou uma mulher. Que bom que eu sou uma mulher. E por isso eu consegui chegar onde eu queria. Por isso o meu espaço de jiu-jitsu hoje é totalmente diferenciado. É porque eu sou uma mulher e eu quebro exatamente toda essa barreira que muitas pessoas têm em relação à luta ainda, né? Então, assim, essa é a minha trajetória. Belíssima. Foi essa história aí da família, minha história dentro disso. E a felicidade de comemorar 100 anos da família. A gente está fazendo um evento no Rio de Janeiro. A gente está fazendo vários eventos ao longo do ano, mas um grande evento para tentar reunir uma grande parte da família. Não falar a família inteira, que é impossível, mas uma grande parte da família no evento chamado Gracie 100. A gente tem um site chamado gracie100.com. E nesse site, a gente, em outubro desse ano, a gente vai fazer um grande evento para reunir a família, para dar aula, para que os praticantes possam ter contato direto com os membros da família. É aberto ao público esse evento? É aberto ao público, sim. Ah, e vai acontecer no Rio de Janeiro. Vai acontecer no Rio de Janeiro, em outubro. Acho que é 23, 24, 25 de outubro. Mas no site tem mais informações. E a gente vai ter aí mais de 50 membros, faixas pretas da família, além dos outros membros. Nossa. Então, assim, vai ser bem interessante, estou animada. Há muito tempo a gente tenta reunir realmente a família, mas aí cada um mora num canto do mundo, né? Porque esse era também um objetivo do meu bisavô. Ele fez vários filhos e falou, cada um vai para um canto do mundo que a gente precisa espalhar o jiu-jitsu. Então, deu certo, né? Mas às vezes é difícil encontrar. Então, a gente está planejando esse evento justamente para isso. Ai, legal. Muito bom. Kira, só voltando um pouquinho aí na tua trajetória, você começou a competir muito cedo, né? Se não me falha a memória, com 11 anos. Em que momento, quando você começou a competir, quando você começou a praticar, era mais uma brincadeira ou você já foi
pensando, opa, quero competir, quero levar isso mais adiante? Como é que foi essa virada de chave para ti? Eu comecei a competir com 11 anos, eu já era bem disciplinada, assim, eu tinha uma vida bem regrada, mas eu fui inspirada pelos meus tios e primos, que já eram atletas, só que é engraçado, porque começou realmente como uma brincadeira, né? Você com 11 anos, né, você fica ali. Aí. Só que o ambiente que eu treinava era muito voltado para o jiu-jitsu de competição e de alto rendimento. Então acabava que meio que vamos competir? Vamos competir? E aí foi indo. Aí eu fui. Quando eu vi, o mosquitinho da competição me pegou, porque eu comecei a gostar daquela adrenalina. A sensação de ganhar, de estar ali com o público, tudo aquilo foi me levando para um lugar que eu gostava. Mas dentro de casa eu percebi também que da minha família, para você ter uma voz ativa, você tinha que ser campeão. Nossa! No pódio, né? Era uma pressãozinha, assim. Tinha uma questão ali em casa que era assim, até pra escolher o canal da TV ou jogar videogame antes, você... não, calma aí, você nunca ganhou nada, calma aí, você não vai falar nada não aqui é a gente que manda. Então, assim, tinha sempre uma preferência pelos campeões da família. E aí eu falei, poxa, pra eu ter voz aqui, pra eu começar essa brincadeira, eu vou ter que também fazer isso, entendeu? Então, assim, foram várias situações que convergiram para eu poder seguir nessa carreira de atleta mesmo. Mas com 15 anos eu virei a chave e eu já sabia o que eu queria, assim. Com 15 anos era uma fase, né, adolescente ali, festa de 15 anos, amigos viajando, fazendo... E eu lá treinando e o pessoal falou, Kira, por que você tá fazendo isso? Poxa, vamos fazer outras coisas. E minha vontade era estar com meus amigos mesmo. Mas eu sabia que para chegar onde eu queria, eu precisava plantar. E a vida do atleta é essa, né? Você não consegue nada da noite pro dia. Não dá para dizer, quanto tempo você treina pro campeonato? 2, 3 meses? Não, você treina a sua vida inteira. Porque é a sua vida inteira para aquele momento. É a sua vida inteira para aqueles 10 minutos ali. E que se você não ganha, talvez você não tenha, né... Você tem as lições, mas você não vai ter a visibilidade que você precisa, você não vai ter, né? Você vai adiar aquele sonho. Então, assim, aí foi isso. Eu comecei a plantar já desde ali, para poder... Ganhei meu primeiro título mundial, eu tinha 19 anos de idade. Eu unifiquei os dois títulos mais importantes do jiu-jitsu com 20. E, enfim, a minha carreira foi seguindo aí adiante. E hoje como é que você se sente inspirando tantas mulheres, hein, Kira? Você falando sobre a sua trajetória, a gente conhece muito bem aqui a sua trajetória, vimos lutas, né, acompanhamos até o seu momento comentarista, né? Sim. 7 anos de TV. 7 anos de TV. E você inspira, eu não sei como é que você se sente, é uma realização sua, a gente percebe, mas você está transformando a vida de outras mulheres. E como é que a Kira se sente fazendo isso? Essa questão da benevolência, ela tá inserida dentro do nosso código de conduta, né, das artes marciais como um todo. Eu sempre fui conectada a projetos sociais, né, de dar aulas dentro de comunidade para poder dar uma ferramenta ali, mudar a vida das crianças e dos jovens dentro da comunidade. E quando eu resolvo abrir o meu espaço, porque eu vi a transformação do jiu-jitsu no mundo inteiro, né? Eu dava aulas pontuais, que a gente chama de seminários, então eu ficava dando várias aulas ao longo do ano. E aí, quando eu resolvo abrir o meu espaço, eu começo a entender muito mais de perto essa transformação, que é a criança que sofre bullying e que anda tímida, que anda com medo o tempo inteiro e que muda a postura, que sabe se posicionar. De repente, um empresário que lidera 3 mil funcionários, mas que dentro dele ele tem uma insegurança, né? Quando ele vai se posicionar, ele é muito agressivo, então a gente equaliza essa pessoa, ela começa a falar de uma forma muito mais respeitosa, ela tem mais autoconfiança, porque a autoconfiança ela é fundamental para tudo que a gente faz na vida, né? Então, assim, eu não sei quais são os seus desafios, mas se você não tiver autoconfiança, putz, não falei aquela hora, caramba, deixei aquele cara passar a mão em mim e eu não tive coragem de falar. Poxa, deixei aquela pessoa se impor a mim e aí você volta para casa e fica martelando aquilo na cabeça, né? Então, assim, todos os desafios a gente precisa de autoconfiança e a minha missão é espalhar e passar essa ferramenta da autoconfiança para as pessoas. E quando eu vejo essa transformação, aí sim é a minha grande medalha de ouro, né? Porque eu acho que a medalha de ouro você não precisa ir para um campeonato ganhar. Minha medalha de ouro pode ser, não tinha coragem de falar não. E de repente hoje eu consigo falar não. E então, assim, é você buscar a medalha de ouro no que você faz na sua vida.
Então, qual é a sua medalha de ouro? Qual é a medalha de ouro que você quer buscar? Então, eu acho que a competição, ela é legal para quem tem um perfil e que quer competir. Agora, quem não tem esse perfil, pô, de repente não quero ser atleta, não quero competir, não é muito da minha natureza, mas como que eu posso trazer essa mesma sensação, né, esse desafio para o meu dia a dia? Então, é o que eu incentivo dos meus alunos, né, para que eles e elas busquem essa medalha de ouro. E tem dado muito certo. A gente está há 7 anos trabalhando com jiu-jitsu diretamente no meu negócio. Então, eu tenho a Grace Core. E tem gente que acha assim, Kira, suas academias estão no mundo inteiro. Poxa, eu tô treinando lá no seu espaço Grace. Eu falo, calma, não. Não, olha só. Explica melhor, Deixa eu né? explicar. Olha só. A família Grace é muito grande. Cada um da família tem, né, espaço, uma marca, né? Uma marca. e uma metodologia, uma cultura. E aí cada um foi formando os seus próprios espaços. Tem alguns que são franquias, outros licenciamentos. Então eu organizei o meu espaço chamado Grace Core. Que core significa núcleo, essência, né? A gente tirou o C, botou o K para trazer, Sim. né, a minha história de Kira, mas é justamente trazer os ensinamentos da primeira geração da família Grace, dos meus bisavós, né, e preservar esses ensinamentos, que é o jiu-jitsu completo, muito praticado com a filosofia atrelada. Então é você aprender o jiu-jitsu, mas nunca aprender para poder ser soberba ou humilhar ninguém. É muito mais pelo lado filosófico, de você evoluir como ser humano. E, Kira, como é que foi a maternidade chegando nesse teu momento, assim, quando você estava mais ativa como atleta? Como é que foi esse processo? E pro teu corpo também, né? Sim. Eu sempre sonhei ser mãe, né? Sempre me dei muito bem com crianças e, assim, era um sonho para mim. Eu queria família grande. Então, eu sou atleta e tô competindo. E aí, eu fui pra televisão. Então, vim pra Globo. Fiquei 7 anos na casa. Foi bom também a experiência? Não, foi transformadora a experiência. Primeiro É que eu um não outro conseguia lado, falar um ai na câmera. Nossa! Era horrível, eu não conseguia. Se eu tivesse que me apresentar em público, meu coração chegava quase a sair pela boca. Eu ficava tremendo, minha mão ficava gelada. Eu não conseguia passar a mensagem que eu precisava. E aí, com isso, eu me transformei, assim. E esse momento da TV faz toda a diferença para eu estar aqui com vocês hoje, para eu dar minhas palestras, para eu fazer os cursos que eu faço, ter propriedade, assim, na oratória, né? E ter tranquilidade de estar num palco passando uma mensagem. Então, eu sou atleta, morria de vergonha de dar entrevista. A primeira entrevista que eu dei, eu cheguei a chorar, porque eu ligava a câmera, na época era câmera, né? E ligava a câmera, eu, não quero. Então, assim, me arrependo, porque eu tenho poucas imagens minhas. Quando eu era mais nova, mas depois eu sigo como atleta, fazendo entrevista, vou me soltando um pouquinho, mas aí me chamam para um teste. Na época, no Sport TV, num programa chamado Sensei Sport TV, que falava de luta, que era apresentado pelo Flávio Canto. O Flávio é muito meu amigo. E aí o Flávio falou assim, Kira, eu acho que tem tudo a ver ter um homem e uma mulher falando de luta. O que você acha? Eu, sim, vamos. Ele, não, você quer fazer um piloto, né, um teste? Eu falei, com certeza. Ele, mas olha só, você vai chegar lá, tem isso, tem câmera, tem ponto. Eu nem sabia que era ponto, né? Que o diretor fica falando com você, não sei. Eu falei, não, tô preparada. Tava nada. Aí, cheguei pro teste, foi um fiasco, foi horrível o meu teste. Nossa senhora, foi muito ruim. E aí, o diretor, então, Kira, legal e tal, mas a gente vai vendo aí. Eu falei, não, mas vou ser contratada? Aí ele, não, é que a gente tá sem vaga. Falei, puta, sem vaga, me chamaram aqui pra fazer um teste sem vaga. Tá bom. Só que eu sabia, né? Eu falei assim, olha, então posso pedir uma coisa? Aí ele falou, pode. Eu já conhecia ele, né? Era o querido Luiz. Ele falou assim, eu falei assim, olha, eu posso vir aqui uma vez por semana pra ver como que as pessoas fazem? Ele falou, pode. Eu falei, então toda quinta eu tô aqui. Fiquei 1 ano e meio indo pra lá, uma vez por semana treinar, fazer mais testes, e comecei por fora a fazer vários cursos. Então, curso de oratória, curso de iluminação, curso de edição, curso de câmera. Falei, eu vou dominar isso aqui. Eu vou ser uma jornalista, querida. Eu vou dominar, eu vou entender o que tá acontecendo. E já fazia decupagem, não sei o quê. Ela já tem até os textos. E aí, nisso, 1 ano e meio depois, ele me liga, fala assim, Kira, o que você tá fazendo? Eu tava indo para um evento de MMA que tava tendo na cidade, que ia ser transmitido pelo Sport TV. E aí ele falou, olha, todos os convidados cancelaram. Você consegue vir para cá? E eu tava indo pro evento. Falei,
Tá bom, eu vou. E eu vou pra TV, e lá foi muito engraçado, porque esse programa mudou, né, a minha trajetória. Porque quando eu vou pro programa, eu tô muito mais preparada. E era um programa ao vivo, eu era convidada, só que o apresentador, nesse dia, ele estava em plantão, e o apresentador não entendia muito de luta. Então ele jogou tudo pra mim. E aí eu fui muito bem no programa. No dia seguinte eu recebo uma ligação do diretor me contratando. Olha aí. E aí eu fiquei, né, 7 anos aprendendo muito lá na casa, enfim. Eu tinha, assim, problemas sérios de fono, eu travava e gaguejava, era uma loucura, assim. Quando eu falo isso, eu penso, não é impossível, Kira, não dá. Não é verdade. Mas é... Mas é um processo. É um processo, e assim, TV é assim. e é onde você trabalha a sua resiliência, né? Onde você trabalha o seu comprometimento. Então, ali foi onde eu enxerguei que tudo que eu vivi como atleta, eu poderia aplicar para minha vida, né? Então, eu comecei a ver a ferramenta do jiu-jitsu até de uma forma muito mais especial. E aí eu falei, pô, tá aí. Aí eu busquei minha medalha de ouro dentro da TV, depois... Eu conheço o Malvino, eu ainda estava na TV. E aí a gente tem o nosso primeiro filho, eu fiquei ainda um tempo na TV, mas começo a entender que era necessário eu também abrir meu próprio espaço. Eu gosto de desafio, né? Então, assim, eu quero ter a competição dentro da minha vida. Aí não pode ficar na coisa, né? Aí eu falei, cara, preciso de alguma coisa, calma aí, pum. Aí a gente abriu o nosso espaço. E foi um maior sucesso, aí a gente abriu o segundo espaço. Então, hoje, eu saí da TV para me dedicar 100% ao nosso negócio. Né? E aí depois tive mais 2 filhos, então eu tenho 3 filhos. Hoje a Aira tem 10 anos, a Kiara tem 8 e o Ryan tem 4 anos. E o intuito principal era ensinar os meus filhos, né? Porque eu quero que meus filhos sejam pessoas assim comprometidas, resilientes, corajosas, e principalmente as meninas. Quando a gente olha para a violência contra a mulher, que inclusive é o tema do workshop que eu vou fazer aqui, né? Desse aulão que eu vou fazer aqui em Fortaleza no sábado. Eu não quero minhas filhas vulneráveis. Eu não quero olhar para trás e falar, putz, cara, não ensinei minhas filhas como que elas devem se portar, como que elas podem se defender, porque a gente quer proteger os nossos filhos o tempo inteiro. Então a gente pode pensar que, eu vou estar do lado deles, se alguém mexer, ai de quem mexer com meus filhos. Mas nem sempre a gente vai estar do lado. Né? As crianças vão crescer, elas vão criar autonomia e a gente não pode controlar quem são as pessoas que as cercam. E existem muitas pessoas que estão descompensadas, que com má índole, com falta de educação, e que acham que podem fazer o que elas bem entendem com as mulheres. Né? Então, a agressão contra a mulher, o feminicídio, a gente vê números crescentes. A gente vê que ele existe em qualquer lugar, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, as mulheres precisam saber se defender, e muito mais do que isso, é você saber se defender para você se antecipar melhor. Então, é você andar na rua atenta, com postura. Isso tudo já muda. Você anda com medo, já demonstra medo, a pessoa tende a escolher uma vítima mais fácil. E isso se reflete no nosso dia a dia. Então, se você está num trabalho, você... Ai, meu chefe, não, então falar com meu chefe de uma forma diferente, porque vai que... Ai, não sei o quê. Aí você vai demonstrando, né, numa linguagem não verbal, que você é vulnerável. E, infelizmente, existem pessoas que se aproveitam disso. Então, a gente precisa estar preparada, né? Como falar, simular as situações que acontecem. Pois se uma pessoa chegar e botar a mão na tua perna, como é que você faz? Você chega e dá um tapão nele? Como é que você age em relação a isso? Então, a defesa pessoal, ela traz... traz esse conhecimento para a mulher. Então, é desde carro de aplicativo, aonde que você senta, né? O que você grita se você estiver num ambiente confinado e você está em perigo, o que você pode gritar para as pessoas virem te ajudar, situações de celular mesmo, de como que você pode se posicionar nas redes sociais, estar atenta. Tem gente que conhece pessoas pelas redes sociais, então como você se previne, né, de não estar abrindo, né, a sua casa ou estar se conectando com pessoas que você não sabe quem são. Enfim, então a defesa pessoal, ela vai além das técnicas, né? Então a gente precisa trabalhar a nossa mente, ter a mente campeã, postura campeã, fala de campeã, para poder evitar essas situações. Então, assim, você já diminui mais 90% de chances de viver uma situação ruim, né? Porque os traumas, eles ficam para sempre. A gente precisa estar atento a isso. É importante. Importante também, Cris, falando ainda sobre esse momento de família, né, com os filhos, você falando aqui que quer ensinar os filhos. Muitas mulheres, Kira, que
engravidam, né? Durante o esporte, né? Durante a prática esportiva, às vezes elas sentem dificuldades, voltando a falar mais para o corpo, da saúde feminina. Elas sentem dificuldade ao retornar, né? Às vezes algumas situações, como cuidar da criança, às vezes não tem aquele apoio, não tem aquele suporte familiar, e é a questão do corpo mesmo, né? Então, assim, eu não sei se para você viu, os filhos são quase uns seguidos ali do outro na escadinha, da questão do cuidado mesmo, da Kira voltar essa ter a boa performance, da Kira poder ensinar, da Kira acredito ter uma boa estrutura para dar um apoio para esses meninos, o marido apoia também, mas como é que você falaria para essas mulheres a questão de não desistir, de não colocar empecilho num projeto que pode dar continuidade, né? Eu acho que a gente, às vezes, há uma ansiedade, né? De tipo, preciso voltar, preciso ficar bem. Principalmente quando você, né, é atleta, de repente, ou você se manteve bem a vida inteira. E aí você, quando tem um filho, você já quer ter essa ansiedade para voltar. Mas eu acho que cada fase tem o seu momento, né? Que você precisa, né, cuidar daquilo ali, viver aquilo. Então, assim, quando eu tive minha primeira filha, eu tive essa ansiedade primeiro. Eu me olhei no espelho pela primeira vez, aí eu falei, caramba, meu Deus, eu nunca mais vou voltar. Eu nunca mais vou ser a Kira de antes. Então, assim, eu pensava, me questionava muito. E hoje eu vejo que, assim, e tá tudo bem não ser a Kira de antes também, entendeu? Então, ficar feliz com o que você tem, não ficar se comparando. Isso é uma lição muito grande, que, assim, o esporte me ensinou muito. Então, fulano de tal ganhou o título com 18 anos, ou fulano ganhou com... Cada um tem o seu tempo, cada um vai ter a sua trajetória, a sua história. E essa parte de não se comparar, né? Principalmente na maternidade, que você tá numa situação mais sensível, e aí às vezes você entra no Instagram, a pessoa que teve filho com você na mesma época, a pessoa já posta lá cheio de Photoshop. Todo mundo tá saradão. Todo mundo tá perfeito, né? Aí você fala, meu Deus, e agora eu? Mas, enfim, então assim, eu vivi essas fases. Não é fácil voltar mesmo, porque a maternidade, ela te deixa exausta, né? Eu amamentei, e aí, cuida da criança, e você fica muito cansada, realmente. É um período que muda o seu corpo como um todo, a gestação como um todo. Eu passei mal, assim, absurdamente. Nos 4 primeiros meses, eu não conseguia raciocinar. Eu levantava e ficava tonta e passava mal. Eu falei, meu Deus do céu, não passa nunca isso, pelo amor de Deus. Enfim, então, pra voltar não é fácil, principalmente eu, atleta, eu tô acostumada num ritmo de treino muito intenso. Então, você tem que voltar mais leve, até o seu corpo se adaptar, se adaptar. Porque se você volta também muito rápido, você pode lesionar. Se machuca. E aí você fica frustrada, e não sei o quê. Então, assim, tem que ter um planejamento para essa volta, para que ela seja, né, tranquila. E assim, não ter pressa. Eu acho que isso é o mais importante que eu aprendi ao longo das minhas 3 gestações, que você tem que estar tranquila. Claro, sempre cuidando da saúde, né? Buscando uma boa alimentação, porque é bom não só para você, mas pro bebê também, mas mantendo uma vida saudável como um todo, e as coisas vão acontecendo no tempo, né? Sem essa ansiedade. Kira, você já falou um pouco, né, sobre a questão de ensinar, da importância de começar muito cedo. Você ainda, no seu negócio, na sua academia, você ainda ouve, ou de pessoas que querem começar no esporte, eu penso, não acho que seria legal, assim, algum tipo de preconceito de colocar as crianças muito cedo, minha filha não vai, meu filho não vai, não acho que ainda tem esse resquício ainda de preconceito nesse sentido com as lutas? Existe ainda um preconceito, né, e normalmente porque às vezes são pessoas que nasceram nessa época que a luta ainda era um pouco mal falada, né? Mas a dica que eu dou, e as pessoas vêm muito me perguntar, poxa, Kira, como é que eu escolho um espaço para colocar meu filho ou minha filha, né? Então, graças a Deus, hoje as pessoas estão pensando nas filhas, porque antes era sempre os meninos. Não, tem um menino, tem que botar para lutar. Minha filha não, minha filha é uma princesa. Vai fazer balé, né? Vai fazer balé. E eu acho ótimo fazer balé também. Mas então você não vai. Então você quer o seu filho forte, confiante, corajoso, mas sua filha não, vulnerável. Sabe? Tira sua filha dessa situação. Então, assim, não. Minha filha também, ela vai aprender, né? Eu quero que ela saiba se defender, porque a gente vive uma situação que a gente vê o tempo inteiro. Abre aí as redes sociais, olha na televisão, tudo. Você vai ver, todos os lugares você vai ver que as taxas de agressão contra a mulher são gigantes. A gente nunca quer que isso aconteça com os nossos filhos. Mas, então, a gente traz uma situação que você precisa saber
quem é o professor ou a professora responsável? Quem é essa pessoa dentro da região, né? Dentro do bairro? Ela tem boas referências? Qual é a metodologia de ensino que ela tem? Então, assim, qual é a metodologia que você faz? Qual é a parte psicológica que tem de treinamento para os professores? Porque, assim, não é só você olhar um espaço e olhar lá, tem jiu-jitsu, tem boxe, tem isso, e chegar e matricular. Por quê? Infelizmente, e isso é um caso que vale a pena a gente ficar atento, que tem espaços de luta que não estão aptos a cuidar de crianças, a cuidar de mulheres, né? São espaços que o professor pegou a faixa preta, acha que por isso ele sabe dar aula e nunca estudou para dar aula. Porque para você dar aula, você tem que saber cenário gigantesco, não é você saber a técnica somente. Tem que saber a parte psicológica, entender desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, entender sobre, enfim, anatomia, mobilidade. Você tem que trazer um leque de opções para você, né, dar para o seu aluno o que ele precisa. Então, a dica que eu tenho é essa, é saber exatamente se a pessoa tem uma metodologia e, principalmente, a reputação desse professor ou dessa professora perante a cidade, né, perante o bairro ali. E, perdão, Não, Denise, tranquilo. E fala um pouquinho também de como você usa as redes sociais para falar desse trabalho, né? Eu já vi alguns TikToks, algumas coisas assim, tuas ensinando, algumas técnicas de defesa pessoal, inclusive com crianças, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. A rede social, ela ajudou muito a potencializar, né? Então, você bota um vídeo ali, o negócio vai Cresce, que vai, né? cresce. E aí, eu comecei a fazer vídeos trazendo a defesa pessoal pro cotidiano. E mostrando que a defesa pessoal é para você, às vezes, evitar um relacionamento abusivo, né? É para você saber andar na rua, se posicionar, enfim, tudo que eu tenho falado aqui ao longo do podcast. Mas aí foi muito legal, porque o Malvino topou entrar comigo dentro desses vídeos. E aí a gente começou a fazer uns vídeos bem reais. Ele, me segurando assim. Aí eu falo, caramba, ele é tão bom ator que eu fico até com raiva dele. Calma, bebê, é só uma brincadeira, né? Que ele vem assim, aí eu começo a rir. Eu falo, Aí ele, mas eu tenho que fazer sério. Eu falo, não, eu sei, mas é que eu não sou atriz, então assim, calma aí. Mas aí os vídeos deram super certo, viralizaram e foi muito bom porque a gente começou a trazer mais e mais a consciência da importância que é você saber se defender. E mostrando que é simples, né? Então, pelos vídeos você já consegue aprender. Pelos vídeos você já, pera, entendi, posso replicar aqui, eu vou replicar com a minha filha, vou fazer aqui em casa. Então, você divulgar essa informação, porque são informações que salvam vidas. Inclusive, hoje vai sair um vídeo novo, tá? Entra lá vai sair um vídeo bom. Entra lá no meu Instagram, no meu TikTok, enfim, Kira Grace, vocês vão achar. Hoje o vídeo é bom. O vídeo é animado. E é muito legal, porque assim, o TikTok, você baixa o vídeo, você compartilha e vai em todas as redes, né? Dissemina muito rápido, Exatamente. né? Assim, para todas as idades, né? Soltou ali o negócio. Soltou já o negócio cresce. Kira, como é que você vê também uma perspectiva assim do jiu-jitsu aqui no Brasil? Quando eu digo perspectiva, em todos os aspectos. Quando a gente vai colocar, acho que pode até assumir a meia-culpa, assim, nós jornalistas da imprensa de modo geral, porque a gente faz uma divulgação muito forte de futebol. Futebol muito forte, né? Sim. Futebol pilar. Mas tem outros esportes também, inclusive a gente mostra outros esportes, a Globo também mostrando futebol feminino, né? Mostrando vôlei, dando espaço para outras modalidades. Mas no aspecto assim da arte marcial, em especial jiu-jitsu, que é a sua, né? Que é a sua arte. O aspecto financeiro, eu acho que o mercado poderia ter um olhar diferente. O investimento poderia ser maior. Qual a perspectiva que você tem no aspecto econômico também da arte marcial no Brasil, hein? Assim, a gente tem... Eu posso falar do jiu-jitsu, né, com mais propriedade, né? Então, a gente tem o jiu-jitsu que é praticado por hobby, por pessoas que querem praticar pelo simples fato de gostar da arte marcial e ver ali uma ferramenta de autoconhecimento. E a gente tem o jiu-jitsu para competição, né? Então, acho que você está falando muito mais dessa parte do alto rendimento. E aí tem um problema enorme no jiu-jitsu, que a gente não tem uma federação, de fato, que luta pela organização e regularização. E aí a gente vive esse problema, né? Desde a minha época e até hoje, vai viver isso muitos anos, que é a falta de patrocínios. Mas a falta de patrocínio não é culpa da empresa ou da mídia que não está divulgando os eventos. A culpa é das federações que regem o jiu-jitsu, que hoje, infelizmente, elas buscam só o benefício próprio, que é fazer campeonato, botar dinheiro no bolso. O lucro naquele momento. E o lucro é total deles,
sendo que uma federação deveria ser deveria não, é de fato uma organização sem fins lucrativos, né, que você deveria reverter isso para a comunidade, para projetos sociais, para os próprios atletas, e hoje no jiu-jitsu isso não acontece. O que acontece é, eles só fazem campeonatos, então não tem curso de formação de professores, não tem nenhum incentivo para que a gente consiga elevar o nível de ensino para atrair mais praticantes, e aí fazem campeonatos, que é onde eles fazem dinheiro, e com isso eles não conseguem estar aptos a... em forma de lei para receber patrocínios grandes. Porque uma empresa grande, ela patrocina como? Via lei de incentivo. Só que para você obter a lei de incentivo, você precisa seguir regras, né? Então, assim, você precisa ter eleições de 4 em 4 anos do presidente, precisa trocar o presidente, precisa ter comissão de atletas, precisa ter uma transparência financeira, você precisa ter compliance, você precisa seguir as regras. E no jiu-jitsu não existe isso. E aí o que acontece? Os atletas acabam se ferrando por causa disso, porque você fica ali sempre à mercê e buscando patrocínio, só que qual o patrocinador que vai fazer um investimento em você se você está aparecendo numa plataforma fechada, que só aparece no canal das federações e não aparece na Globo, não aparece... A pessoa não quer, né? Ela quer expansão, só que aí a gente tem uma situação que, assim, trava o esporte de crescer, né? Aí, como fala assim, Kira, o jiu-jitsu vai ser olímpico. O jiu-jitsu que a gente conhece aqui do Brasil é impossível, porque quem deveria buscar o jiu-jitsu olímpico, que são as federações, confederações, não buscam porque eles acham que vão perder o monopólio. Vão perder um pouco, mas assim, vão continuar tendo ali alguma coisa, mas eles acham que por não perder o monopólio, eles preferem que o esporte se limite a eles, entendeu? Isso é uma pena. Aí, às vezes, eu vejo, assim, atletas pedindo dinheiro no sinal, Muitos. sabe? Aqui fazendo também, rifa. Né? A realidade Aí você faz rifa, faz dinheiro no sinal para pagar um campeonato. Ou seja, você tem que ir para um campeonato de uma federação que lucra muito, e aí você tem que ainda pagar para estar pagar para estar lá. Então você paga não só a inscrição, que é muito cara, você paga estadia, alimentação, e isso assim, você paga até você virar campeão, você continua pagando, eles não pagam nada. E aí é um problema para o esporte, assim, não tem um crescimento, né? Então não tem um crescimento estruturado, e isso se reflete em empresas grandes que não vão entrar, né, para patrocinar atletas, para patrocinar o próprio campeonato, enfim, e para desenvolver, e não tem visibilidade. Na verdade, um campeonato mundial de jiu-jitsu ninguém vê. Você sabe quem é o campeão mundial? Não. Alguém? Vai ser o ano que vem, campeonato. Ninguém vê. Olha aí. Que loucura. E assim, tem vários brasileiros campeões, vários brasileiros. Tem uma brasileira que tá arrebentando, que é a Gabi Peçanha, que é da Cidade de Deus, do Rio de Janeiro. E assim, mas ninguém conhece. Ninguém fora do meio ali, né? Enfim. E é uma pena. Eu fico muito triste, porque assim, hoje, quando você tá ali dentro da bolha, às vezes você não consegue enxergar, né? Mas quando eu saio disso e vou pra televisão, eu falo, caramba, não faz sentido tudo isso. Né? Poxa, o jiu-jitsu poderia ser muito maior. Mas essa questão de federações, de entidades que regem o esporte, limitam esse crescimento porque eles buscam um benefício próprio e não um benefício de uma comunidade como um todo. E eu só fui enxergar isso depois que eu saí da bolha, né? Então, assim... Mas, enfim, o meu papel hoje é fazer o meu negócio, dar oportunidade dentro da Gracie Core para as pessoas. Então, assim, que a gente tem um projeto social dentro das comunidades, de lá a gente seleciona alguns jovens já para eles fazerem o primeiro emprego dentro do nosso espaço. Lá a gente faz uma formação profissional para que ele ou ela consiga dar aulas para todas as faixas etárias, mas com embasamento, profissionalmente mesmo. E aí a gente dá a oportunidade não só de trabalho ali, mas de trabalho no mundo inteiro nas academias dos meus tios e dos meus primos. Então, assim, a gente já formou ali dezenas de novos professores e professoras. E, assim, essa é a minha missão, né? Já que a gente não pode transformar tudo, infelizmente, a gente segue no que a gente consegue transformar, né? E falar, porque às vezes as pessoas que estão no meio jiu-jitsu, elas ficam, não, porque eu tenho que pegar rifa, porque um dia eu vou ganhar um campeonato mundial, um dia eu vou ganhar isso. E assim, campeonato de jiu-jitsu não dá dinheiro, zero. Zero. Eu saí, eu ganhei tudo, várias vezes. E, assim... Financeiramente, eu saí com nada. Uma mão na frente e outra atrás. Então, assim, aí as pessoas vão falar, mas se não fosse os campeonatos, talvez você não tivesse a visibilidade que você tem.
Cara, eu não acho isso. Eu que fiz eu ganhar os campeonatos e a visibilidade que eu tenho também eu que busquei, assim. A minha competência, né? A minha competência. Então, assim, não foi porque, enfim, a federação nunca me ajudou em nada para buscar essa visibilidade e o caminho que eu segui hoje. Então, assim, esses são os problemas que a gente tem, né? Nem tudo são flores. A gente tem esses problemas e que nunca vai fazer o jiu-jitsu ser olímpico, infelizmente. Né? O jiu-jitsu que a gente conhece no Brasil. Mas aí a gente já tem outros lugares que o jiu-jitsu tem se desenvolvido muito, mas aí já é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. É um jiu-jitsu que ele trabalha soco-chute, tem algumas modalidades, mas que está crescendo na Ásia, nos Emirados Árabes. Então, a chance desse jiu-jitsu ser olímpico é muito maior do que o jiu-jitsu que a gente conhece aqui no Brasil. Kira, e ainda nesse ponto, mas em termos mais globais, como você tem enxergado o crescimento, se você enxerga o crescimento das mulheres nas lutas de uma forma geral? A gente tem tido grandes representantes, a gente teve a Amanda Nunes, né, no MMA, a gente teve tem a Bia Ferreira, né, a Bia Souza também, né, do judô, do boxe, enfim. Como é que você tem visto esse crescimento dessas mulheres nas lutas? Como é que você avalia? Eu fico muito feliz de ver a cada dia mais, né, mulheres como referência, né, representando. E eu acho que esse é o caminho. Hoje, a cada dia que passa, a nova geração e as mulheres já estão crescendo com um outro olhar em relação à luta. Hoje eu tenho dentro do meu espaço 50% do meu público é feminino. E muitas criancinhas, meninas. Que bom. É um mar de kimono rosa. É muita fofura. E eu fico muito feliz, né, de ver isso, porque a luta, ela traz esse empoderamento para a mulher que é especial. Então, assim, pratiquem luta. Não fiquem... Mas escolham um espaço bacana. Né? Não é qualquer espaço. Uma boa formação. Não é qualquer espaço. Que prazer. Menina, se a gente pudesse, passava aqui mais tempo, viu? Queria conversando com você. Já acabou? Falando, já acabou. Olha aqui, ó, já tô controlando aqui, passou rapidinho, né, o papo. Quando o papo é bacana, inspirador, Cris, a gente nem presta atenção no tempo e é muito bom, a gente fica muito feliz em lhe escutar, a gente só lhe via pela televisão. Você que é um dos nomes, uma das referências do jiu-jitsu, né, não só por ser mulher, mas eu falo pela competência que você tem, onde você chegou, onde você está buscando ainda mais, e eu acho que o esporte, assim, que ele transforma a gente de todas as formas, sabe, da gente que assiste, da pessoa que pratica e o legado que ele deixa. Que eu acho que é o mais transformador. A transformação que você está fazendo na vida dessas mulheres, dessas crianças, você está trabalhando com sonhos, você está trabalhando, né, com desejos. Então isso eu acho que te alimenta ainda mais e te transforma mais ainda como essa mulher que você é hoje, né, Kira Grace. Então desde já a gente agradece muito a sua participação aqui, é muito bacana e eu acredito que inspirou muitas mulheres, hein, Cris? Não falo só nas artes marciais, mas eu falo a mulherada de um modo geral aqui no nosso estado. Sem dúvida nenhuma, né? Estou muito feliz também. Eu vou já fazer jiu-jitsu, depois de ver, tá? Depois de ver. Acabei de falar isso, eu sempre acho que tá na idade, tá velho, nada disso. Ô, menina. Aqui no Ceará, assim, mulher, você tem que cortar metade, cortar metade das unhas. Eu já faço um convite pra minha aula amanhã. Pronto, aí eu vou. Tá? Aproveita. Vou pra aula especial, defesa pessoal feminina, a convite da Del Rio, aqui em Fortaleza. É a primeira vez que eu faço essa aula aberta, então assim, vamos aproveitar. Amanhã, 9 horas. 9 da manhã. No aterro da Praia de Iracema. No aterro da Praia de Iracema. Muito bom, Kira. Pois obrigada. Obrigada, tá? adorei o papo. Seja bem-vinda aqui ao Sistema Verdes Mares, aqui em Fortaleza. Obrigada. Show, hein, Cris? Mais um pra conta. Mais um, gente. Esse foi o nosso Elas na Jogada. Você nos acompanha na TV, no rádio e também lá na nossa plataforma, tá no YouTube. Além desse bate-papo bem bacana com a Kira, tem outros bate-papos também com mulheres que inspiram através do esporte. Aquele cheiro grande, fique com Deus e até a próxima.